Renovando a mente com Provérbios. Dia 26 de outubro, Provérbios 26. Provérbios tem 31 capítulos e é um livro escrito pelo rei Salomão com o propósito de nos dar prudência, discernimento, entendimento, inteligência, conhecimento, instrução, conselho, para tomarmos decisões inteligentes e sábias em todas as áreas da nossa vida. Por essa razão, todos os meses, medite em Provérbios. Se você meditar todos os dias no capítulo do dia de Provérbios, hoje é dia 26 de outubro, leia Provérbios 26, e assim sucessivamente todos os meses, depois de 2 anos, lendo e praticando Provérbios, aquilo que você lê, você tomará decisões mais inteligentes. E se você continuar lendo e aplicando por 5 anos, lendo todos os meses, você certamente prosperará. Provérbios é um livro que traz essas orientações. O capítulo 26 fala basicamente a respeito da honra. O versículo 1 fala: como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não é conveniente ao louco a honra. Nós sabemos que na época do verão, se um dia de neve aparecer, nós ficaremos surpresos, impressionados. Sabemos que a época das colheitas é uma época que já não é mais a época das chuvas. A época das chuvas é a época em que a plantação está se desenvolvendo. A época da colheita, a época da cega, é a época em que você espera que o tempo esteja mais firme para você fazer a coleta daquilo que foi plantado. Assim também, não é conveniente que uma pessoa que é louca. Quem são os loucos? De acordo com Provérbios capítulo 1, versículo 7, os loucos são aqueles que desprezam o Senhor. Provérbios capítulo 1, que é o primeiro capítulo que fala a respeito do propósito de Provérbios, que é o de trazer sabedoria, ele fala que o começo da sabedoria, o princípio, é o temor ao Senhor, é ter Deus em altíssima consideração e respeito. E o versículo 7 fala: mas os loucos desprezam o conhecimento, desprezam a sabedoria. O Salmo 14 fala que o nécio, ou seja, o tolo, é aquele que diz: não há Deus. É aquele que fala: Deus não existe. Então, não é conveniente ao louco que ele receba a honra. Como nós dissemos, o capítulo 26 de Provérbios, ele nos fala a respeito de honra. Quem é digno de receber a honra? Aquele que faz coisas sábias e aquele que começa honrando a Deus. Aquele que honra aquela que honra o seu esposo, aquele que honra a sua esposa, aquele que honra a sua palavra, os seus compromissos, aquele que honra o seu ofício, a sua profissão, a sua empresa, fugindo da corrupção. Aquele que age com honra é digno de honra. Quando chegar o tempo do verão, ele receberá as suas bênçãos e as suas recompensas, porque fez as coisas certas. Assim como diz em Provérbios no capítulo 6, que a formiga, ela junta no verão, para que ela tenha prosperidade e abundância durante o inverno. Assim também a honra vem para aquele que faz as coisas corretas e de maneira constante, no tempo certo. Faça sempre as coisas certas. Quando você estiver entrando em contenda, conflitos, comece a pensar se não é hora de você rever o que você está fazendo. Se você tem falado palavras muito duras para as pessoas à sua volta, comece a meditar se isso não vai levar ao fim do seu relacionamento, ao fim do seu negócio, ao fim dos seus trabalhos. Preste atenção em como você tem procedido. E se você tem sido procrastinador, você tem deixado as coisas importantes para depois, veja se isso não vai levá-lo à falência, à ruína e ao fracasso.
Tem coisas que são urgentes. Dar atenção para o seu filho, para a sua filha, ao invés de ficar o tempo todo conectado com redes sociais e apenas e exclusivamente com o trabalho, ou gastando tempo exclusivamente com você, assumindo a sua paternidade, a sua maternidade, assumindo o seu compromisso conjugal, assumindo o seu compromisso profissional, assumindo o seu relacionamento, o devocional com Deus, assumindo o compromisso com relação ao seu corpo. Como está a sua atividade física? O que você tem comido? Isso não vai gerar em você futuras doenças? Você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Cuide do espírito e da alma lendo a palavra e falando com Deus. Cuide da sua alma e do seu espírito cuidando dos seus relacionamentos. Cuide do seu corpo físico com aquilo que você come e praticando atividades físicas, porque assim você estará dando honra para você e você receberá honra em honrando o seu compromisso com Deus, com você mesmo e com as outras pessoas. Verso 2: Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Um pássaro, quando ele está vagueando, quando ele está passeando, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele voa para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, ele está dando o seu passeio e ele sabe onde ele está passeando. E quando a andorinha está voando, ela também sabe qual a rota do seu voo. Assim também a maldição sem causa não virá. O texto está dizendo: a maldição é como um pássaro. Ela certamente tem destino certo. Ela vai cair nos lugares onde a pessoa está praticando coisas erradas. A maldição, no caso, vamos dizer que a desonra, ela virá. A separação, o divórcio, a falência, a doença, o diabetes, os problemas de má alimentação, tudo isso são maldições e são situações em que a pessoa perde a sua honra. Ela virá com causa. Ela vem a partir daquilo que você faz, da sua vida, daquilo que você fala, de como você age, de como você procede. Versículo 3: O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Então, aqui mais um versículo falando que os castigos são para aqueles que agem como cavalos, pessoas grosseiras, estúpidas, que entram em contendas, que não são tratáveis, que não têm um coração ensinável para aprender como ser uma pessoa melhor. Então, para essas pessoas, o que cabe são os açoites. Para o jumento, aquele que age como se fosse um animal, como se fosse uma pessoa embestada, o que cabe é o freio. E para as costas, os tolos, o que cabe é a vara, são os castigos. Cabe os castigos. 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Não respondas ao tolo segundo as suas tolices, para que também te não faças semelhante a ele. Então, se uma pessoa age como uma pessoa tola, não responda como ela espera. Versículo 5: Responde ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua própria tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. Então, os versículos 4 e 5 nos ensinam que quando um tolo vem, faz uma pergunta a você, você deve responder de uma forma que ele consiga perceber que ele está no caminho errado, para que ele não se julgue sábio, para que ele entenda quão tolo ele está sendo. Versículo 6: Os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. O versículo 6 está falando: seja inteligente quando você escolher pessoas para trabalharem com você. Seja inteligente na contratação dos seus colaboradores, porque senão você está cortando, é como se você estivesse cortando os seus próprios pés. É como se você estivesse bebendo
o prejuízo. O dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Verso 7. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. O que o versículo 7 está dizendo é que assim como um coxo tem as suas pernas bambas, não adianta nada alguém que é tolo falar a respeito de coisas sábias. Um exemplo do versículo 7 é aquele que é médico e bebe, e bebe, e bebe. Ele vai dizer: eu sou médico e recomendo a você, não beba. De que servirá o exemplo desse médico? Uma pessoa que não tenha formação em medicina e que tenha muita saúde e que não bebe, vai ser mais exemplo para ser seguido e terá mais autoridade para mostrar às pessoas para quem ele fala que não se deve beber do que um médico que vive embriagado. A honra, ela não vem pelos títulos que a pessoa carrega. A honra vem por aquilo que a pessoa faz e que ela serve como modelo e como exemplo. Se você tiver formação em medicina, mas beber e exagerar na alimentação, você será como um coxo. Você fala com título, mas não tem autoridade. Verso 8. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Nós sabemos que a funda é um instrumento de guerra que foi usado por Davi para derrubar o gigante Golias. Na funda existe um espaço para que se coloquem as pedras, para que sejam disparadas contra o alvo. E aqui, quando Davi tomou as pedras contra Golias, ele tomou as pedras que estavam ali, próximas a ele, no meio da rua. Agora, quem pegaria uma pedra valiosa, um diamante, para lançar na funda contra o adversário? Assim também o texto está dizendo: quem dá honra ao tolo está fazendo isso. Versículo 9. Como o espinho que entra na mão do ébrio, o ébrio é o bêbado, o embriagado. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Veja que mais um versículo que fala que o provérbio, não adianta a pessoa falar de sabedoria. A pessoa tem que ter exemplo. É o exemplo e é o que a pessoa faz que revela que ela realmente é sábia. Nós precisamos prestar atenção no que falamos, no que fazemos, porque é isso que inspira as pessoas à nossa volta ou que nos coloca em descrédito. Versículo 10. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Veja que é um versículo que está dizendo que é um besteiro você dar salário para tolos e para transgressores, pessoas que vivem fazendo coisas erradas. É um versículo que também está se referindo à honra. Você assalaria pessoas que são sábias, que de fato trabalham, que de fato colaboram com o seu negócio, com aquilo que você está fazendo. A honra de dar a contratação a alguém não deve ser dada a todos. Talvez você esteja passando por uma situação em que você não consegue se firmar em um trabalho ou em que as pessoas ignoram aquilo que você tem feito. Questione-se: será que o que você está fazendo realmente está fazendo a diferença para o bem das pessoas à sua volta? Será que você não precisa se aprofundar e buscar mais informação, conhecimento, buscar conselhos e experiência com pessoas que já trabalharam, já fizeram isso que você está querendo fazer? Medite nisso para que você possa alcançar resultados melhores. Lembre-se que a honra será dada a você quando você trouxer algo de valor para as pessoas à sua volta. 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua tolice, a sua estultícia. Versículo 11 fala: pare de errar nas mesmas coisas. Se você já fez uma coisa que deu errado, mude o caminho.
O Albert Einstein, ele disse uma frase: não há nada mais insano do que alguém fazer as mesmas coisas todos os dias e buscar resultados diferentes. Se você quer novos resultados, veja como alcançar aquilo que você espera. Versículo 12: Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Versículo 12 fala que as pessoas que acham que sabem tudo e que não têm mais nada para aprender são piores do que os tolos. Versículo 13: Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. 14: Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. 15: O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. 16: Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que respondem bem. Então aqui nós temos 4 versículos condenando a preguiça e dizendo que o preguiçoso não tem honra. O preguiçoso não é digno de honra. Primeiro, versículo 13, o preguiçoso fala que um leão está no caminho, que um leão está nas ruas. O preguiçoso é aquele que dá desculpa para tudo. Versículo 14, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso é aquele que detesta acordar cedo, detesta fazer a hora a mais da madrugada, que é necessária para se alcançar o resultado esperado. 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. O preguiçoso tem preguiça de fazer o que precisa ser feito. 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O preguiçoso acha que tudo que ele faz já está bom. E se alguém quiser dar algum conselho ou falar alguma coisa para ele, ele fica entediado. Ele fala: essa pessoa está me incomodando. Versículo 17. O que passando se mete em questão alheia, como aquele que toma um cão pelas orelhas. Versículo 18. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então aqui o 17 fala para fugir da contenda, fugir de entrar em problemas alheios. Se outras pessoas estão disputando, discutindo, e você não tem nada a ver com o assunto, não se meta. Não vá se envolver com assuntos para os quais você não é chamado e que não são da sua alçada. Você vai se envolver em uma situação como, aqui uma metáfora, como alguém que pega um cachorro pelas orelhas. Ou seja, você vai se envolver em problemas. Evite problemas. Versículo 18 e 19 fala que é uma loucura fazer brincadeiras sem graça para enganar o próximo e dizer que é brincadeira. Porque o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, ou seja, aquele que engana o próximo, está correndo risco. Você não sabe como está o dia do seu próximo. Ele pode se irar contra você e você pode ter que responder por palavras agressivas contra você pelas brincadeiras que você fez. 20. Sem lenha o fogo se apagará e não havendo maldizente cessará a contenda. 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para ceder rixas. 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. 23. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Versículo 25. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. 26. Ainda que o seu ódio encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Então aqui, esses versículos 20 até o versículo 26 estão nos falando de pessoas que são maldizentes, de pessoas que vivem falando mal a respeito dos outros. O que é um maldizente? É aquele que abre a boca sempre para falar coisas ruins.
sempre para falar a respeito do mal. Então, o maldizente, ele cria contenda entre as pessoas, porque ele difama, fofoca, mente, fica criando guerrinha dentro dos ambientes. Você conhece alguém assim no seu local de trabalho? Fuja de perto dessa pessoa. Não fale a respeito da sua vida para essas pessoas, porque elas vão pegar aquilo que você disse para elas e vão criar pequenos contos, pequenos fatos para falar a seu respeito, depois falam a respeito do outro. Então, o maldizente é aquele que vive falando coisas do mal. Ele vai gerar o quê? Contenda. Ele é como aquele que coloca carvão, coloca lenha na fogueira, como diz o versículo 21. O homem contencioso, ele é assim, para acender rixas. Depois, versículo 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados. Ele sempre vem, você viu o que aconteceu com a fulana? Você viu o que aconteceu com fulano? E eles vêm sempre de uma forma que parece agradável e começam a falar a respeito da vida dos outros. E aquilo vai entrando dentro da mente das pessoas. E assim os maldizentes vão exercendo a sua influência, pouco a pouco, levando as pessoas a pensarem como eles pensam. Fuja do maldizente. Se a pessoa fala mal dos outros, se a pessoa só tem palavras ruins, saia de perto delas. Depois o 23. Como caco coberto de escórias de prata. As escórias da prata são as impurezas da prata. Imagine essa comparação do versículo 23. Você pegar um caco, pegar os restos que não prestam da prata e colocar no caco. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Imagine o caco com o poder cortante de um caco que está coberto de escórias de prata. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Pessoas que têm o coração mau e que têm a boca afiada são como caco coberto de escórias de prata. Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no seu interior encobre engano. Aqui o versículo 24 está falando a respeito das pessoas falsas, daqueles que são bajuladores, que elogiam uma pessoa falsamente para ver se conseguem depois destruir aquela pessoa. Ele se aborrece com a pessoa, mas ele dissimula com os lábios. O versículo 24 pode também se referir a alguém que é invejoso. No coração ele cobre o engano, mas na boca ele fala: que belo trabalho que você fez, que belo carro que você comprou, que bela casa que você comprou. Diz palavras boas, mas ele dissimula com os lábios. 25. Quando ele te suplicar com a sua voz, não confie nele, porque 7 abominações há no seu coração. O número 7 aqui significa completo. O número 7 na Bíblia significa muitas vezes algo completo, algo certo. Então o versículo 25 está dizendo assim: quando uma pessoa que encobre o engano te suplicar, te pedir alguma coisa, fique desconfiado, não te fies nele, porque com certeza existe abominação no coração dele. 7 abominações há no seu coração. Com certeza ele está pensando em coisas ruins a seu respeito. 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Em outras palavras, ainda que ele esconda o ódio no coração, quando ele estiver no meio das pessoas, quando ele estiver falando, em algum momento, ele vai deixar escapar o que ele realmente tem dentro do coração dele. 27. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção nas situações em que você entra. 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. O versículo 28. O versículo 27, na verdade, ele trata aqui de um assunto diferente da língua. Mas desde o versículo 20 até o versículo 28, nós vemos todas as recomendações.
a respeito da forma como as pessoas usam a língua, como as pessoas falam, como as pessoas são maldizentes, criam contendas, criam fofocas, falam mal a respeito dos outros, ficam elogiando as pessoas que elas invejam, que elas têm ódio, para tentarem enganar. Preste atenção em relação às pessoas que estão à sua volta e preste muita atenção no que elas falam. Aquilo que a Jesus ensinou que a boca fala, aquilo de que o coração está cheio. Prestando atenção no que as pessoas falam, você pode conhecer muito a respeito da pessoa. E, em resumo, o capítulo 26, associando os últimos versículos do 20 até o 28, que falam a respeito de, o 27 especificamente, não abrir uma cova para você não cair nela, não rolar uma pedra, para ela não rolar sobre você, falam sobre a questão de prestar atenção no que você faz, porque é daquilo que você fala, é daquilo que você faz, é de como você se comporta que você vai receber a maldição ou a bênção, que você vai receber a honra ou a desonra. É você que escolhe qual o caminho que você vai passar. Preste atenção em como você tem sido no seu casamento. Preste atenção em como você tem sido com relação à sua tolerância com as pessoas. Seja intolerante com relação às questões que são contrárias à palavra. Com relação a isso, você precisa e deve ser intolerante, para que as pessoas saibam que você realmente tem um comprometimento com Deus. Porque se você abre algumas brechas e algumas exceções e compactua com alguns pequenos sorrisos quando a pessoa faz alguma brincadeira contra a palavra, contra a moralidade. Por exemplo, pessoas fazem algumas brincadeiras, mas se você saísse com tal pessoa, não teria problema, né? As pessoas que são do mundo, muitas vezes, elas jogam esses pequenos laços para nos testar e ver se somos realmente 100% comprometidos com a palavra. Nesses momentos você precisa ser muito assertivo e dizer: não há nenhuma possibilidade. O casamento é um mandamento de Deus e eu me casei para ter o casamento sério, com esse comprometimento que fiz com Deus e com o meu cônjuge. Você precisa ser muito firme com relação aos seus posicionamentos para não dar espaços para que os tolos consigam plantar brechas e colocar falhas no seu caminho, porque é isso que os tolos e aqueles do mundo fazem. Eles procuram derrubar e minar a vida daqueles que estão buscando sabedoria para que depois eles sejam destruídos e desonrados. Cuide da sua honra, como diz o verso 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Pense no que você está vivendo hoje. Certamente que o que você vive hoje é a consequência de tudo que você fez no passado. Então faça coisas boas hoje, para que no futuro você possa se lembrar do que você fez hoje e que construiu um futuro de sucesso e de alegrias, felicidades e realizações. Essa é a meditação de Provérbios 26. A graça e a paz de Cristo hoje e sempre. Amém.